Amém. Meus irmãos, a escritura que vai ser lida vai ser no Evangelho de São Mateus, no verso 27 em diante. Primeiro vamos fazer uma oração. A gente vai ficando velho, se não anotar as coisas, a gente fica meio... As vistas já não... A memória já não é mais a mesma. Então vamos fazer uma oração que o profeta dessa era fez, na mensagem intitulada O Dia do Calvário. Então vamos reverentemente fechar nossos olhos. Os irmãos que ficam prestando atenção, não precisa fechar os olhos, os evangelistas. Mas eu queria que os irmãos e os ouvintes fechassem os olhos em reverência ao nosso Deus. O profeta diz assim: vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos ao Senhor. Nós sabemos que Tu és Deus. E depois de lermos essa Santa Escritura e Sagrada Palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não tinha nenhuma ajuda. Eu acho melhor ler as escrituras primeiro. Me perdoe, meus irmãos. Porque senão não vão entender nada, não. Vamos ler as escrituras primeiro. Vamos ler agora. 27, começando no 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte. Ali estava a corte. E o despindo, cobriram com uma capa de escarlata. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser sacrificado. E quando saíam, encontraram um homem, Sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Para você ver que até a pessoa levar a cruz já era motivo de desonra naquela época. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentado o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Que acusação? Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Ali Satanás estava querendo saber o que estava acontecendo ali, se era filho de Deus, porque eles ficavam blasfemando contra Jesus. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes,
com os escribas e os anciões e fariseus escarneciam, dizendo: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Já pensou? Satanás estava querendo saber se ali era Deus que estava sendo crucificado. Então ele usou o seu servo para fazer isso. E nós queremos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a sexta hora houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam e chamavam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu em vinagre, e pondo em uma cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Glória a Deus. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Já pensou que espanto teve naquele dia? E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. E disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Complicou um pouquinho. Tá, por isso que eu gosto de pregar sem papel, porque é meio complicado. Mas Deus sabe porque Ele me guiou falar sobre essa mensagem. Agora vamos orar. Vamos inclinar nossa cabeça por um momento para orarmos. Ao Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus. E depois de lermos a santa e sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda. Que ele foi tomado por mãos ímpias, foi cortado aos pedaços, cuspido e escarnecido. Estava pendurado na cruz sangrando e morrendo. E parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma. Até o ponto em que ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, temos algumas montanhas que não podemos transpô-la,
Deus se especializou em fazer essas coisas que outros não podem fazer. Tu és especialista no trabalho, pois tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu sendo Deus, o infinito, sabia aquela hora deveria chegar. Mas quando aquilo foi cumprido, então tu mostraste que tu és Deus. Tu mostraste que ele era ainda o chefe, que tu eras o chefe. Tu sacudiste a terra e os santos que dormiam no chão vieram, tu escureceste o sol e noite, como a escuridão da noite, mostrando que tu era Deus. Mas tu te pareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar essa conclusão disso, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigido pela mão de Deus, não importa o que apareça, pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando o Calvário. Deus falará nessa hora certa, no tempo correto. Agora Deus, Pai, nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas trapaças, e nós pedimos que o Teu Espírito nos dirija como uma pomba dirigiu aquele cordeiro, que dirige aquele cordeiro, que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, sabendo que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabendo que isto dará certo. Esteja conosco nesse culto hoje. Nós oramos para que Tu salves aqueles que estão na condição de serem salvos, estão procurando por salvação. Encha-o com a vida eterna aqueles que estão procurando o Senhor. Esse Senhor é entre aspas e fecha aspas. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura, e Te louvamos por isto. Nós Te pedimos isso no nome de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Aí está a oração que o profeta fez. Agora, não vou tomar muito tempo não, porque é muito longo, mas eu vou ler uns 3 parágrafos dessa mensagem. Marca da besta, pregada pelo profeta William Marion Branham, 17 de fevereiro de 1961, em Long Beach, Califórnia, Estados Unidos da América. Tradução Goiânia. Aqui não achei o parágrafo dela, mas um grande Deus, o qual está cheio de amor. Esse Deus é um Deus cheio de amor. A fim de ser amor, Ele tem que ter um julgamento para ser justo. Então Ele é um Deus misericordioso nessa noite. Ele é um Deus misericordioso. A porta da misericórdia está aberta agora. É só você crer na sua palavra, crer na mensagem da hora, na luz que foi enviada para essa hora. É um Deus misericordioso nessa noite. Mas, meu amigo, quando você se colocar diante dele no julgamento, naquele dia escuro e nublado, ele será um Deus cheio de ira. Esse Deus misericordioso, quando você se pôr à frente dele, naquele dia do julgamento, esse Deus será um Deus de ira. A Bíblia diz assim, e assim irá. Eu estava descendo a estrada, eu estava cortando minha. Havia um entalhador de pedra ali embaixo, do Colorado. Ele tinha algumas pedras, e ele estava lapidando-a.
Eu estava cortando a minha. E havia um entalhador ali embaixo. Eu falei, peraí, eu me perdi. Ele tinha algumas pedras. E ele estava lapidando. E uma pedrinha que eu queria levar para a minha garotinha. Colocar em seus pescoços. Uma pequena cruz. E então ele disse, corte a você. E mostrou onde lapidá-la. E ela era tão clara. E então tinha uma parte que parecia um tanto áspera, como uma nuvem carregada. E eu coloquei aquela parte no topo da cruz. E a senhora disse, por que você faz isso? Por que você faz isso? Por que você não lapida a parte clara e bonita aqui? Ele disse, a cruz não é bonita. A cruz não é bonita. É um emblema de sofrimento e vergonha. E ela disse, bem, como assim? E ele disse, estas são as nuvens da ira de Deus. Deus derramou a sua ira sobre Cristo, o qual tomou o meu lugar no Calvário. Ele morreu sobre o julgamento, sobre ele, e ele tomou o meu lugar. E eu disse, eu era um pecador. Nós éramos um pecador. Nós somos pecadores. Ele tomou o meu lugar. E eu observei a lágrima brotando no rosto da mulher. E eu disse, nós somos pecadores. E não temos nenhuma esperança. Não temos nenhuma esperança. Mas Deus sabia que teríamos que suportar este julgamento. E Jesus o tomou por nós. E aquelas nuvens carregadas sobre a cruz são a ira de Deus sendo derramada sobre ele. E ele carregou a ira de Deus em seu próprio corpo. Em seu próprio corpo. Para que pudéssemos ser livres. Oh, que história, que verdade, a ira de Deus. Um homem foi encontrado culpado. O homem, nós fomos encontrados culpados. Você, meus ouvintes, vocês que estão ouvindo esse som, nós éramos culpados. Nós que matamos o nosso Senhor Jesus Cristo, com nossa desobediência, com os nossos pecados. Foi ali que nós encontramos a redenção, porque nenhum de nós poderíamos suportar aquele sofrimento. O quanto Jesus sofreu para te dar essa liberdade, essa paz que você tem hoje. Mas ele é um Deus de ira, como foi dito aqui. Se você não estiver debaixo do sangue do Calvário, você irá defrontar com ele, um Deus de ira. O homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado é uma pena que nenhum homem poderia pagar.
A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira. Que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagar. Então ele pôde fazer ele mesmo. Esta é a razão pela qual muitas das vezes o pecado continua peregrinando. Esta é a razão pela qual que muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Uma bonita jovem corta um pouco seu cabelo para ser popular. Pinta sua face para fazer com que pareça bonita. Coloca roupa para mostrar a forma do seu ser, porque é a única coisa que se pode encontrar. Encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela, quando ela pode fazer com que um homem assobie para ela e acene e flerte com ela. Jovens farão a mesma coisa para a mulher. Tentam estar ele mesmo atraente para ela. O vizinho constrói uma casa e coloca uma determinada maneira, para que ele terá uma aparência melhor do que a do seu vizinho. Hoje nós vemos a mesma coisa. Hoje a gente faz uma casa que acha que está bonita, o vizinho faz uma mais bonita do que a nossa. E é o tempo inteiro. Estamos procurando por algo, e algo continua indo só um pouquinho acima disso. O jovem encontrará uma jovem que é mais popular do que a ela. O vizinho encontrará uma casa que terá mais aparência melhor do que a dele. A mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá melhor do que ela está vestida. Algo em nós que está procurando por algo, há um fundo que está clamando por algo. E tem que haver um fundo para responder, disse o profeta desta era. Procura algo, procurando algo. Isso mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que nos trará aquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome. E ali, mas parece que não podemos encontrar isso. Parece que não podemos encontrar isso. Os seres humanos tentaram através das eras, eles choraram por isso, eles choram. Eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuam a não encontrar isto. Vagueando através do mundo. Finalmente, um dia, este foi aquele dia do Calvário, e ali um desceu da glória. Um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual desceu da glória. E o Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi... E a pergunta sobre o pecado foi encerrada. Ali foi aniquilado o pecado. Mas aí é o que eu disse. É o que Jesus está falando. Tem que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Sem remissão de sangue. Sem remissão de sangue. Sem remissão, não há remissão de pecado. Sem ser do sangue, não há remissão do pecado. Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É isso que Jesus disse. Por isso que eu falo, meus amados ouvintes, nessa hora.
viaje até aquele dia daquele Calvário. Ali você vai ver, ali, imagine o que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para te libertar, para te dar a vida eterna. E hoje, o que nós fazemos com ele? Estamos fazendo como aqueles fariseus, aqueles sumos sacerdotes, aqueles príncipes, meneavam a cabeça e diziam: se tu és Deus, apareça aqui agora, porque nós não podemos mais descer da cruz, porque ele ressuscitou. Apareça aqui agora que nós quereremos que tu venha. Oh, que blasfêmia! Quão duro, quão pesado foi o sofrimento de Jesus Cristo para te libertar desse pecado, dessa crueldade que é o pecado, porque o pecado leva você ao inferno. Essa é a verdade. Mas a palavra de Deus leva você à vida eterna, à luz lá do outro lado, onde Jesus está no corpo glorificado. Você prefere ir aonde está Satanás? No lago de fogo e enxofre? Ou você prefere seguir a Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo por um breve tempo, porque a vida passa no segundo? O que vocês estão esperando? Vocês não sabem o sofrimento que virá sobre essa terra. Quando esse Deus de ira derramar a sua ira sobre essa terra. Oh, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dessas almas, Senhor Jesus. Pai, abra os entendimentos deles, Senhor, para que eles possam ver, Pai, o que foi feito na cruz do Calvário. Aquele dia do Calvário, Senhor. Ali estava Jesus sofrendo. Por quê? Porque Ele é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está esse Jesus aqui, agora, falando através do profeta, que o pecado tem sido aniquilado. E o que nós faremos? Vamos, é apressante que corramos para a cruz, para aquele dia do Calvário. É apressante que nós corramos para a cruz, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que aonde Ele te salvará. E meus irmãos, e o primeiro passo é você arrepender. Se arrepender de seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão Bezerrone, assunei.